Olá, amigos. Meu nome é Roberto Grimaldi, eu sou há 40 anos consultor de pequenos negócios e nesses 40 anos eu venho fazendo uma pergunta para os empreendedores que é a seguinte: seu negócio dá lucro? Em resposta a essa pergunta, alguns dizem sim, dá lucro. Outros dizem não, já deu, atualmente nessa conjuntura não dá mais. Outros dizem não, não dá não. Mas a pior resposta é o que diz assim, não sei. Essa é a pior resposta. Como tomar decisões no seu negócio se você não sabe se tem lucro ou prejuízo? Como abrir uma filial, comprar mais mercadoria, contratar mão de obra, se você não sabe se dá resultado ou não? Então existe uma questão importante aí que nem sempre o empresário faz a distinção correta, que é entre a situação financeira e a situação econômica. A situação econômica, ela é cumulativa, ou seja, durante um mês, durante um semestre, durante um período, você soma as receitas, por exemplo, se eu pego o mês de junho, eu somo a receita do dia 1º, dia 2, dia 3 até o dia 30. Da mesma forma, eu faço com os custos do dia que eu gastei no dia 1º, no dia 2, no dia 3 até no dia 30. Subtraindo um do outro, eu tenho o lucro ou prejuízo. Se houver lucro, significa que as receitas foram maiores do que os custos, conseguiram cobrir os custos e sobrou algum retorno. Mas se ela é negativa, significa que as receitas não foram suficientes para cobrir os custos. Então apresenta uma relação negativa e compromete totalmente o resultado da empresa. A pergunta seguinte é, quer saber se a empresa dá lucro todo mês? Então crie um demonstrativo de resultado. O demonstrativo de resultado é um controle que espelha para você se você tem lucro ou prejuízo. Repare aqui nesse exemplo. A gente tem no DRE os itens de custo e receita. Então, o item primeiro é receita bruta, menos os impostos, vai dar a receita líquida, menos os custos variáveis, vai dar a margem bruta ou margem de contribuição, menos os custos fixos, dá o resultado operacional, o lucro operacional, menos o investimento líquido, dá a sobra. Então, você vê que todo mês, janeiro, fevereiro e março, por esse exemplo aqui, a gente pode notar que a empresa em janeiro faturou 150 mil, em fevereiro ela caiu para 129 mil, em março ela subiu para 135 mil. Você vê que os impostos são 6% das vendas, porque ele é um custo que varia com a receita. Tá? Então, se a receita varia, aumenta, ele aumenta. Se o custo diminui, ele diminui. A receita líquida é a subtração de um pelo outro, né? Então, se eu tirar de janeiro dos 150 mil, os 9 que estão aqui de imposto, eu vou ter os 141 mil de receita líquida. O custo variável é o custo que está diretamente alocado na prestação de serviço, ou na venda, ou na produção do que quer que seja que eu esteja fazendo. Né? O custo diretamente alocado ali, e que varia com as vendas. Por exemplo, matéria-prima varia com as vendas, então é alocado ali. Comissão dos vendedores varia com a venda, então é alocado ali. A mão de obra, se for pago por produção, varia também, se não é um custo fixo. Então eu elenco todos os custos variáveis, subtraio, eu tenho uma margem bruta. Então a gente está vendo aqui no mês de janeiro que a margem bruta dele ficou em 61% dessa empresa, né? Então essa margem bruta ou margem de contribuição é a margem de contribuição para o lucro. É retirado dela logo em seguida o custo fixo, né, que ficou em torno de 57 mil e deu um resultado operacional de 34 mil, certo? Esse resultado de 23% é o resultado do lucro sobre as vendas. É o que realmente sobrou para um empresário depois de ter pago os impostos, os custos variáveis e os custos fixos. Esse dinheiro, ele ou resolve pegar para si, levar para casa, ou aplicar dentro do negócio, ou as duas coisas conjuntas. Nesse caso aqui, ó, ele fez um investimento no mês de janeiro de 8.466. Então, abateu dos 34, 8.466 e sobrou 25 mil. Ainda é sobra. Sobra para que ele vai destinar depois o que ele vai fazer. Outra coisa importante da gestão voltada para resultado é que eu posso calcular indicadores. O que são indicadores? São medidas que me dão a eficiência do meu negócio. Por exemplo, percentual de lucratividade. É o percentual de lucro sobre vendas. É o que sobrou para mim, na minha empresa, depois de ter vendido, pago impostos,
pago custos fixos e pago custos variáveis. Isso é o lucro que vai sobrar. Então, a lucratividade é a divisão desse valor que sobrou pela receita. Então, eu vou ter uma lucratividade que vai me satisfazer ou não. E aí eu posso tentar melhorá-la com ações corretivas. Outro ponto importante, indicador importante, é um ponto de equilíbrio. O que significa um ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é quando você iguala a receita total aos custos totais. No ponto de equilíbrio, o lucro é zero. Então, o ponto de equilíbrio significa o valor mínimo que eu tenho que vender durante o mês para cobrir meus custos. Isso é importantíssimo e a maioria dos empresários não tem esse resultado, certo? Não consegue saber qual é o faturamento mínimo que ele tem que ter para não ter prejuízo. Isso é uma informação importantíssima. E junto a isso também o número de dias que eu preciso para atingir esse ponto de equilíbrio. Ora, se eu atinjo o ponto de equilíbrio no dia 15, ou seja, no dia 15 eu já igualei meus custos com minhas receitas. Então, a partir desse dia 15 eu já começo a ter lucro. Então, é uma informação muito importante eu saber quando eu começo a ter lucro. Quanto mais cedo eu começar a ter lucro, melhor. Então, você fazendo uma gestão voltada para resultados, você vai poder calcular isso aí. Quantos dias? É claro, se o número de dias necessários para chegar no ponto de equilíbrio for 28 dias, eu estou com um ponto de equilíbrio muito alto. Quer dizer, eu estou precisando do mês quase inteiro para igualar a receita com despesa. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa para reduzir esse ponto de equilíbrio. Outro ponto interessante é o ticket médio, que é o total de vendas que você fez naquele mês dividido pelo número de clientes. Ok, se o seu ticket médio está aumentando, você provavelmente está vendendo mais para o mesmo número de clientes, né? Ou vendendo menos para um número maior de clientes, enfim, ou as duas coisas juntas, né? Então, ele vai te dar uma medida de desempenho em relação às vendas que você consegue junto a clientes. Outro importante indicador é o crescimento das vendas. Por exemplo, quanto é que eu vendi no mês de junho do ano passado? E quanto é que eu vendi no mês de junho desse ano? Dividindo um pelo outro, tem que dar um resultado que seja maior do que a inflação nesse período. E aí eu vou saber se eu estou crescendo efetivamente ou se eu estou crescendo vegetativamente, que é crescer igual à inflação, ou se eu estou decrescendo, que é crescer menos que a inflação está crescendo. A outra questão fundamental é como saber se eu preciso de uma gestão focada em resultados. Então, a resposta a essa pergunta é bem interessante. Primeiro, se eu quero fazer meu negócio crescer, então se eu quero fazer meu negócio crescer, eu preciso ter uma gestão com foco em resultado, eu preciso apurar resultado, porque eu preciso saber se eu realmente estou crescendo, para quanto que eu estou crescendo, se eu estou crescendo em função daquilo que eu queria crescer ou não. Então, se eu quero crescer, se eu quero fazer meu negócio crescer, eu preciso ter uma gestão com foco em resultado. Quero tomar decisões que eu possa avaliar se essas decisões dão resultado ou não dão resultado. Então, eu posso medir, tendo uma gestão com foco em resultado, eu posso saber se qualquer decisão que eu tomo na minha empresa se reflete em resultado. Ou seja, se ela aumenta vendas ou se ela diminui custos e, consequentemente, aumenta ou diminui o meu lucro. Então, se eu quero saber essa informação, eu preciso disso. Se eu quero monitorar os resultados do meu negócio todo mês, e aqui um ganho extra, se eu posso monitorar o resultado do meu negócio no primeiro dia do mês subsequente ao mês que eu estou analisando. Então, no primeiro dia de julho eu fecho junho. Então, no dia 1º de julho eu posso tomar todas as decisões relativas a junho. É claro que quanto mais próximo ao que está acontecendo eu consigo tomar decisões, mais eficaz é a minha gestão. O que eu posso fazer com relação ao que aconteceu em junho do ano passado? Muito pouco. Agora, o que aconteceu em junho desse ano, eu posso transformar muita coisa, porque está muito próximo do que está acontecendo. Então, eu quero que o meu negócio supere a concorrência e se mantenha no mercado. Ok. Eu preciso, então, de uma gestão focada em resultado. Outra coisa importante é saber se vale ou não a pena continuar no negócio. Então, se ele está dando o resultado que eu espero, porque eu poderia, por exemplo, estar investindo no mercado financeiro, né, não ter uma empresa, um negócio para tomar conta, ser apenas um investidor do mercado financeiro. Se eu aplico isso numa empresa, eu espero ter um resultado melhor do que uma aplicação financeira, né, e me realizar através desse negócio. Então, se eu estou
trabalhando, produzindo e aquilo está dando resultado, aquilo me mobiliza, né, a continuar investindo nesse negócio, investindo até todo o meu patrimônio. Agora vem a proposta irresistível. Nossa proposta irresistível é, se você deseja implementar a gestão voltada para resultado no seu negócio, acesse imediatamente esse link aqui. E você vai ter acesso a um processo de implantação simples, focado no pequeno negócio, sem teorias mirabolantes, sem propostas difíceis de se concretizar. Você vai ter um processo focado no pequeno negócio por gente que tem muita experiência em pequenos negócios, de mais de 40 anos desenvolvendo esse tipo de trabalho e que fez exatamente para viabilizar isso aí, sabendo da importância que tem para os pequenos negócios você apurar o resultado todo mês e tomar decisões. Acesse esse link aqui que nós vamos nos encontrar lá na página da Grimaldi Consultoria e juntos vamos fazer a implantação na sua empresa desse processo e que vai satisfazer o que você deseja, que é alcançar o seu resultado. Ok? Te aguardo lá.